Tem uma surpresa no testemunho dessa sala para o senhor hoje, tá bom? Nós vamos trazer uma mulher aqui para testemunhar, como todos os dias, ela é participante da sala 57, e o senhor vai ver uma coisa linda, que o senhor tem parte nisso aí, tá bom? Vamos orar? Vamos. Eterno Deus, toma o pastor Bechara em tuas mãos, utiliza o Espírito Santo como o senhor desejar para falar nesta manhã ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Já já estamos de volta, pastor. Deus te abençoe. Amém, querido. Então, eu me sinto tão feliz pelo privilégio. Quem sou eu para receber as bênçãos? É a graça divina. Quando eu ia à Bahia, no século passado, o, o pastor Adson era um menino irrequieto. Hoje é nosso professor. Ele falou do pastor Edson Pinto. A Nájila é que convidou o pastor Edson Pinto quando ele era saindo da adolescência, já era professor na Marinha, no Rio de Janeiro. Passou em frente à igreja do Botafogo, olhando assim, e a Nájila disse assim, entra, meu filho. Não, só estou olhando. Depois que ele entrou, olha o que Deus faz através de pequenos atos nossos. Não são nossos, é a graça de Deus. Nós não somos ninguém senão a graça de Deus. Olha, o Eliseu não era profeta ainda. Ele disse assim, Elias, eu estou fazendo um pedido, eu quero o dobro do seu espírito. O Elias se assustou. Deus respondeu. Estão narrados 8 milagres de Elias. E Deus deu o dobro para Eliseu, 16 milagres relatados na palavra de Deus. Então é bom pedir. Quando o pastor, o nosso amado pastor Wagner estava falando, peça, bata a porta. Eu me lembrei de um tal de Jabes, que ele chegou para Deus e veio com os pedidos. Até abri aqui, é, Jabes orou ao Deus de Israel. Ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses o meu território, alargasse as minhas tendas. Sê comigo em tudo que eu fizer, guarda-me de todo o mal e da aflição. E olha o que aconteceu no mesmo verso. E Deus atendeu o seu pedido. É muito lindo. Deus ouvir as nossas necessidades. E Jesus até falou: se vocês são pecadores e dão uma sobremesa, dão um ovo, dão uma flor, um alimento para o seu filho, imagine o pai se vai negar o Espírito Santo àqueles que pedirem. Só que há pessoas que não pedem e acabam recebendo. Os discípulos estavam acuados dentro do cenáculo, não estavam pedindo o Espírito, estavam desanimados, cabeça baixa. Chega Jesus e diz: paz esteja convosco. Assoprou e diz: recebam o Espírito Santo. Não estavam pedindo. Quanta coisa nós recebemos sem pedir. Imagine pedindo. É, a samaritana não estava pedindo a água da vida. Não queria saber de nada. Mas Deus teve pena dela. Jesus estava com sede, ela tinha água e não deu, acabou não dando para Jesus. Depois de 15 minutos de conversa, 5, 10 minutos, ela estava com sede e Jesus tinha a água da vida. Que coisa maravilhosa. E nós temos na palavra de Deus, hoje é um dia.
em que as pessoas ficam indo aos cemitérios, recordando, fazendo o que gostariam de ter feito na vida, aí vão lá, choram um pouquinho, põem flor, etc. e tal. E nós temos a mensagem da ressurreição. Eu falei outro dia que Maria ouvia as palavras de Deus e a Marta cozinhava. E Jesus disse: Marta, pega o lado bom, escuta a palavra de Deus. E ela atendeu. Quando morreu o irmão dela, não era no dia de finados. Quem é que está ao lado de Jesus? Quem é que diz para Jesus, ele vai ressuscitar no último dia? E Jesus faz aquela surpresa extraordinária. E cita para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. O Eliseu que pediu o dobro do que Elias fazia, ele ressuscitou um garoto lá na cidade de Sunem. Esse garoto foi um presente de Deus para uma mulher estéril. E quem mediou isso foi o profeta Eliseu. O menino fica doente, morre, e a mulher põe o garoto na cama do profeta, porque esse casal, a mulher mandava mais que o marido. Ela disse assim para o marido: vamos construir um apartamento aqui para o profeta. É o santo homem de Deus. E essa mulher inteligente coloca o filho morto na cama do homem. E não foi o bordão. Ele mandou o Giase lá colocar o bordão no rosto do menino. Não funcionou. Não é livro que funciona. O livro, o bordão, são instrumentos de Deus para nos aproximar dele. Aí o menino não acordava. O profeta se deita em cima do garoto para aquecer o corpo do garoto. Não era o calor que ressuscitou, foi o poder de Deus. 2 vezes ele se deita sobre o menino para esquentar as carnes. Nem o profeta entendeu o que era exatamente o poder de Deus. Na segunda vez, ele deita, esquenta, anda no quarto, aí o garoto espirra 7 vezes. Que coisa maravilhosa! Todos os bacilos, todos os germes, 7 espirros, para dizer que Deus quer extirpar de nós os nossos defeitos, os nossos orgulhos, as nossas vaidades, as nossas contaminações. Foi isso que aconteceu. Quando Jesus andava Naim, onde a cidade da viúva de Naim, alguns dizem 15 quilômetros ao sudoeste de Capernaum, que era a sede de Jesus. Era a conferência geral. Mas o livro Profetas e Reis diz que eram 30 quilômetros ao sudoeste. Eu fico com essa cifra. Jesus caminhava e as multidões, sabendo que dele partia o poder de Deus, atropelavam Jesus. Jesus nunca ficou nervoso quando o pessoal se jogava em cima dele. E a multidão ia, seguia. E quando chegou em Naim, teve uma concentração de gente como raramente podia acontecer, porque o filho de uma viúva tinha morrido.
e estavam naquela hora sepultando. E a multidão, a cidade inteira de Naim ficou com pena. E naquela época eles pagavam gente para chorar. Que coisa! Pagar para chorar. Tinha que pagar para dar risada, não para chorar. Tinha que ser feliz. Bem, e os lamentadores estavam ali, chorando. E viúva dependia de parentes para viver, porque ninguém dava emprego para a viúva, ela tem fraca, isso e aquilo. E o desprezo, naquele tempo desprezavam a mulher. E quando era viúva, um desprezo total. Jesus vinha com a multidão de pessoas pedindo: me cura, me ajuda, meu filho, até pela sogra eles pediam. Que coisa bonita, pedir pela sogra. Todos os parentes eram atendidos. O livro desejado diz que eles punham os doentes, jogavam os doentes assim no trajeto onde Jesus ia passar. Não querendo se envolver, mas precisavam e pediam e eram curados. E essa multidão veio até esta aldeia de Naim, pedindo para Jesus, acompanhando, não esquece de mim, e eu, por favor, não passe adiante sem me curar. E Jesus atendia a todos. E essa multidão se encontra com uma outra multidão, a cidade inteira de Naim, com pena da viúva. Lamentações, os profissionais do choro chorando. Jesus não gosta de barulho para resolver os problemas. Jesus não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Jesus toca ali, naquela época, o caixão não era fechado, era aberto. Acho que era uma tábua, lençóis e tudo, e sepultavam as pessoas. E Jesus, sabendo dos regulamentos judaicos, baseados em Números capítulo 19, até interessante eu ler, vou procurar aqui minha Bíblia. Interessante era um regulamento estrito, olha aqui. Se ao andar pelo campo, alguém tocar no cadáver de uma pessoa morta, a espada, ou que tenha morrido de causas naturais, quem tocar num osso humano, ou num túmulo, ou numa sepultura, ficará impuro por 7 dias. Olha a sabedoria de Jesus. Ele não queria dizer, fiquem todos quietos. Nem iam ouvir, não conheciam a Jesus. Ele toca o esquife. Ele toca o lugar onde tinham colocado o filho de uma viúva. Quando ele toca, os tocadores e os lamentadores oficiais pararam. Os que carregavam o esquife também pararam. Opa, aconteceu um pecado. Alguém vai ficar impuro. Alguém tem que ficar 7 dias separado. Que coisa terrível, tocaram um corpo morto. A Bíblia diz, tocou o esquife. Aí Jesus olha uma mulher que não estava enxergando nada, os olhos estavam cheios de lágrimas. Ela não estava acompanhando, estava só pensando no infortúnio, na tristeza.
nas saudades que ela ia sentir, a dor da separação. Não tenho mais ninguém, só tenho esse filho único. Jesus curou vários filhos únicos. Ressuscitou a filha de Jairo, que era um dos administradores de uma sinagoga. Atendeu o filho único que estava possesso pelo demônio. E agora está diante do esquife de um filho único, de uma viúva. A multidão que estava sendo curada, diz assim, ele curou a gente, agora morto, como é que ele vai resolver? Como é que ele vai... O que ele vai dizer para essa viúva? Que ele vai... Que conforto! Dia 2 de novembro, cemitério cheio. E eu estou esperando a ressurreição também. Qual é a família dos filhos de Deus que não espera a ressurreição de um amigo, de um parente? Minha mãe, meu pai, minha irmã que foi acidentada. Não entendemos. A presença do pecado arruína corpo, espírito e alma. E a multidão que havia sido atendida, que vinha, se encontrou com essa multidão, a multidão da vida se encontra com a multidão da morte. O que vai acontecer? Jesus conseguiu o silêncio tocando o esquife. E o pessoal dizendo, ele vai ficar imundo. Já ficou imundo. Violou as regras judaicas. Jesus não ficou imundo porque ele acabava de transmitir o poder que entrou nos ouvidos do morto. A morte não o contaminou. A vida contamina a morte pelo poder glorioso, indiscutível, fantástico, incrível, sensacional, o poder de Deus. A vida, a multidão da vida diante da multidão da morte. A vida engolindo a morte. Onde está a morte o seu aguilhão? Hoje, dia de finados, como vamos transmitir a mensagem da vida? Que o Senhor nos ensine. Agora eu gosto de pensar Jesus passando a mão. O livro Desejado diz assim que Jesus chegou bem pertinho da mulher. Estava soluçando. Chegou pertinho ao ouvido dela e disse, não chore, querida. Não chore. Ela não respondeu nada. Talvez passou a mão naqueles cabelos grisalhos. A Bíblia diz que ele se compadeceu profundamente. Nós temos um Deus que nos compreende. Um Deus que quer virar a situação do pé, virar o jogo. Nós estávamos perdendo e ganhamos, espiritualmente falando. É isso que Deus faz conosco. Passa a mão naqueles cabelos grisalhos e fala no ouvido dela, filhinha, não chore. Mas como não vou chorar? Ela não entendeu. Talvez seja um consolo só de palavras. Deus tem palavra e Deus cumpre a palavra. Aí abraça aquela viúva. A viúva não sabe o que vai acontecer. A multidão da morte não sabe o que vai acontecer. Nem a multidão da vida diz assim, curou a gente, mas morte é morte, acabou. Não tem mais.
A graça de Deus. Jesus não é contaminado pela morte, mas ele não contamina, ele enche de poder. A vida vem em socorro da morte pela palavra de Deus. E ele diz assim: jovem, eu digo a você, levante-se, glória a Deus, porque hoje nós podemos acreditar. Se no Velho Testamento houve ressurreição, Jesus gostava de ressurreição. E ele chorava com os nossos prantos. Aquele versículo menor da Bíblia, Jesus chorou, foi num cemitério. Não era para morrer. Aí o inimigo fica ensinando, ninguém morreu, não. Morreu sim, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida e vida eterna. E aí Jesus estava muito feliz quando o menino se levanta e começou a falar. O que está acontecendo? Por que me trouxeram aqui? Não, esse homem ressuscitou você. Agora olha o quadro daquela mãe abraçando, tremendo de emoção, alegrando-se e abraçando o menino, o rapaz, o arrimo da sua família, o único que está ali, filho único. A graça de Jesus, que hoje o Senhor deu um encontro com você, para você, com uma pessoa que está triste, aborrecida, pensando que acabou tudo e não é um ponto final. Vamos falar da ressurreição. Que Deus nos faça transmissores dessa verdade, a verdade da ressurreição. Na manhã, existe um quadro que eu mandei para o pastor Esmeraldo, que você podia mandar para sua vizinha que perdeu um ente querido todo esse ano. O ano de 2023 que está terminando. A família que perdeu alguém. Fala da ressurreição. Fala do poder de Deus. Promove a conversão. O Espírito leve você à pessoa certa, como pegou Filipe e chegou até o eunuco para ouvir a palavra de Deus. Que Deus dê um bom encontro para nós. Nesse dia que o mundo está chorando, ou então simplesmente homenageando maquinalmente. A mensagem de hoje é que Jesus ressuscita. Ele ressuscitou e comprou o direito de fazer ressurgir. Que possamos. Eu queria estar vivo no dia da volta de Jesus, mas se eu descansar, quero pular da sepultura quanto antes, diante da voz maravilhosa do excelso. Vinde benditos do meu Pai. Que o Senhor nos ajude a contar essa história e que a bênção do excelso esteja com a sua família, com os seus enfermos, com os seus problemas, com as suas dificuldades. Jesus ouve. E mesmo o indivíduo que não pede, vai receber. Como o Pai, como várias pessoas que não pediram e receberam, como os discípulos que não pediram e receberam. Imagine quando nós estamos agora, milhares de pessoas ouvindo essa mensagem, Deus vai atender, Deus vai abençoar, Deus vai dar a vida eterna pelo poder de Jesus. Amém. Meu pastor, mensagem adequada para esse momento, né, pastor? Em que as pessoas estão ali relembrando o seu luto,
Muitos creem que, ao se aproximar das sepulturas, as pessoas ouvem ainda, né? Precisam ser evangelizados para acalmar o coração deles, né? Pastor Wagner. O senhor mandou uma poesia para o pastor Ismael. O senhor compõe poesias também, né, pastor? É, Muitas de poesias. E aí o vez senhor em mandou. quando. Eu esqueci de ler, não sei se é para eu ler ou não. O pastor Esmeraldo vai nos dar a alegria de ler essa poesia Oh, aqui. que beleza, Esmeraldo, querido, precioso. Capricha aí, Esmeraldo, querido. Você é meu pastor. É uma das muitas poesias do pastor Assad Bechara. Aliás, tem um livro de poesias, só de poesias, e a minha filha aprecia muito esse livro. Que Ela bom. tem o livro e aprecia esse livro. Poema póstumo de Assad Bechara. Todos fogem da morte, mas ela a todos pega. Não era para ela existir, porque feriu sentimentos, retirou alegrias, sabotou esperanças, abortou planos, cortou trajetórias, vacilou passos, emudeceu vozes, maltratou corações, separou pessoas, azulou lábios frios, desatou cachoeiras de lágrimas. Mas um dia, tudo isso vai acabar e será a vez dela. Ao som do derradeiro réquiem das tristezas humanas, será anunciado o último atestado de óbito, a morte da morte. O príncipe da vida fará ressoar pelas arcadas do universo o brado da vitória. Onde está, ó morte, o teu poder? Onde estão, ó morte, as tuas garras? Nesse dia, será eterna a vida. Vão acabar as dores, os remorsos e saudades. Vão desaparecer os tufões das nossas perguntas, as vertentes das nossas lágrimas, os tsunamis das incompreensões e mágoas. O silêncio gelado dos pinheiros, a resina lacrimosa dos ciprestes, o lamento nostálgico dos ventos, o gemido das folhas que voaram, a ausência dos galhos que tombaram, a nuvem cinza das angústias, o silêncio pungente dos sepulcros e o triste soluço dos lenços. A voz da onipotência vai ocupar todos os espaços, vai detonar lajes e mausoléus, trazer antífonas e corais de todos os mundos e orquestrar os triunfos da ressurreição. As constelações e galáxias aplaudirão o séquito glorioso. O sol da justiça vem rompendo trevas e tristezas, refugindo venturas para todos os lados, unindo nossas vozes aos corais polifônicos que estão chegando de múltiplos espaços e direções para celebrar a vida, convidando-nos para a sinfonia do universo, para a gente louvar como pássaros e anjos, riscando de alegria o céu azul e começar a viver em apoteose o encontro glorioso dos séculos e milênios e, finalmente, mergulhar no sonhado e indescritível alvorecer da eternidade. Amém. Você leu muito melhor do que eu, meu amigo. Grande amigo, Deus te abençoe e que essa mensagem possa confortar. Pode espalhar para a Já glória está de com a Iclei vai colocar nos grupos tanto essa poesia quanto um quadro lindo que o senhor mandou com um pensamento muito bonito.
Glória a Deus. Muito bem, pastor, muito bem. Aquele leu, pastor, mais lindo do que o senhor leria, mas o senhor escreveu mais lindo, talvez, do que ele escreveria, né? Cada Ele um é com os ótimo. dons, cada um com os dons, né, meu pastor? É tão bom como Deus distribui, né, os dons e as capacidades no reino. Pastor Esmeraldo, faça uma poesia para a gente saber como é que é o senhor arranjando os pensamentos poéticos. Quem sabe? Mas é melhor deixar isso com o pastor Assad. Pastor, se parecer com o senhor e com seu sorriso, vai ser lindão, Amém, amém. né? Pastor Esmeraldo tem uma graça, né, nesse sorriso, no jeito dele. Já falei para ele, acho muito legal isso. Pastor Bechara, o senhor vai ficar de olho nesse testemunho que essa senhora que vem testemunhar aqui tem tudo a ver com o seu ministério, viu? É uma pessoa que estava morta e reviveu, viu? Estava morta e reviveu. Vamos saber disso agora mesmo. Vamos orar por esse momento tão gracioso, né? Eterno Deus e bondoso Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é muito bondoso conosco. Sua bondade excede a maldade do nosso coração, mano. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso somos salvos. Por isso somos salvos. É certo que em algum momento esta graça oferecida vai cessar. E até lá, que ouçamos os apelos do Espírito Santo todo dia, para não deixar passar as oportunidades de entregar completamente o coração a Jesus Cristo. Nesse dia, que o Senhor nos abençoe com graça e com a tua bondade sempre, e com a unção do teu Espírito, por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pastor Bechara, fica de olho, já já eu chamo o senhor de novo para o senhor conhecer essa menina, que ela vai ficar muito feliz em falar um pouquinho com o senhor, tá bom? Que bom. Já já eu chamo o senhor. Obrigado, querido. Que bom, né, irmãos? A gente perceber em como é bonito, né? Como é bonito a maneira como Deus trabalha, a maneira clara como Deus trabalha em seu plano para nos salvar, né? Quando nós estamos lá no mundo, como essa minha amiga que vai testemunhar, a Rosimara, estava precisando de algo no coração dela. E o Espírito de Deus estava falando com ela, fora do aprisco, através do testemunho de uma família. Ela cresceu próxima à família adventista. Muito legal. E ela ainda não fazia parte das pessoas que haviam aceitado integralmente o Evangelho, os mandamentos do Senhor e as ordenanças da Bíblia de uma forma geral. Eram fiéis católicos e a Rosimara dizia, pastor, eu sempre senti que faltava algo. E a Rosimara, mesmo lá fora, o Espírito de Deus falando com ela, né? Sem que ela pedisse. Quando o pastor Assad Bechara fala que nós recebemos o Espírito Santo mesmo sem pedir, é exatamente nesse lugar, como nós compreendemos, né? Neste lugar ainda em que não aceitamos Jesus como Salvador, lá fora ainda precisando conhecer o Evangelho como um todo, esse Espírito trabalhando de fora para dentro está trabalhando com todo mundo agora, e a prostituta não precisa pedir, o bêbado não precisa pedir, porque é o trabalho de fora para dentro, é o querer e o efetuar. Esse querer de fora para dentro, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, é feito pelo Espírito Santo, mesmo que essas pessoas nem sequer conheçam o Espírito. Por isso eu estou aqui, por isso você está aqui, por isso todos nós estamos aqui, por influência de quem não conhecíamos, mas que já trabalhava por nós. No momento em que eu entro no tanque do batismo, que o Senhor Jesus ergue a mão sobre mim, por meio do pastor, que é o representante dele, e diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí a recomendação bíblica é só para aqueles que pedirem.
Depois que você entra pela porta do aprisco, em que Jesus é para você o seu Salvador, é só para aqueles que pedirem. Esse plano é muito claro na descrição. É top demais a maneira como Deus trabalha de maneira organizada para salvar o ser humano, né? Para salvar o ser humano. E a Rosimara foi fortemente atingida por esse espírito maravilhoso. E você vai ver como o pastor Assad Bechat, ele nem sabe disso. Ele vai conhecer agora uma ovelhinha dele, né? Uma ovelhinha dele. Oi, Rosimara, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Ah, graças a Deus. agora sim, não é? Que bênção, que bênção. Vamos conhecer um pouquinho. Mas você mora onde, filha? Em Juazeiro, na Bahia. Em Juazeiro, na Bahia. A Rose é casada com o Afonso, era católica praticante, hoje é adventista praticante. Amém, irmãos? Ela é adventista praticante, mas você me disse que sempre faltava alguma coisa na caminhada dela. Ela sempre morou ao lado de uma família adventista, que era uma amiga dela até hoje, que é a Janete, que é a esposa do pastor Luiz Mário, que trabalha aqui na divisão. São os pais do Luiz Mário, que são vizinhos dos pais Não, da. os de Janete. Ah, os pais de Que Janete, Juazeiro, são sogros do Luiz Luiz Mário. Mar. Os pais da Janete são vizinhos dos pais da Rosimara, e ela cresceu vendo esta família. E você vai me dizer, Rosimara, que eles impressionavam muito você, né? Que eles tinham alguns costumes que te chamavam a atenção. Você podia falar um pouquinho sobre o estilo de vida dessa família? Eles são uma família muito missionária, né? Os pais de Janete é uma família muito missionária. E eles costumavam diariamente, todos os dias, realizar o culto matinal, né? 6 da manhã e 6 da tarde. E aquilo ali me impressionava muito. Eu gostava de ver aquela família, vários filhos, eu acho que uns 7 filhos mais ou menos, em redor da mesa, todos ali louvando a Deus, recitando versos bíblicos, orando, e aquilo ali ia me impactando. Eu achava aquilo maravilhoso. E, e tinha vontade de fazer parte dessa família. Sabe, queridos, o que eu acho muito interessante nesta parte do testemunho, porque ela vai até os 18 anos, e aos 18 acontece um fato que esse nós vamos deixar por último, porque é o momento crucial aqui do processo. Mas quando o Senhor nos chama para sermos discípulos dele, ele nos indica o discipulado como a prática. E olha só, né? Não havia uma pregação para Rosimara, porque os pais da Rosimara, católicos, muito gentis, tratavam todo mundo muito bem, só que crendo corretamente na fé deles, fazia a proteção da Rose para ela não entender outro tipo de fé. Por quê? Porque eram fiéis católicos. E existe muito católico fiel, assim como existe muito adventista fiel, muito assembleiano fiel, muito Deus e amor fiel, enfim. Deus tem fiéis em todas as igrejas, né? Isso é muito lindo de ver. E aí, esta família era uma família da Rose, era uma família católica, praticante. Obviamente, protegia a filha dentro da sua concepção da fé. E Deus reconhece isso. Mas a Rose, ela sentia que... Você sabe quem fazia você sentir isto? Esta falta de alguma coisa? Quem era? O Espírito Santo. Depois foi que eu entendi que era o Espírito Santo. Sabe por que que ele fazia isso, Rose? Porque ele trabalha em todos nós para nos Amém. convencer do pecado, da justiça e do juízo. E como o Amém. pastor muito bem disse aqui, perfeitamente, ele trabalha nesse estágio de conhecimento de Jesus, ele vai trabalhar sem que a gente peça, não, ele age, porque quando eu olho para a cruz e vejo Jesus Cristo, é porque o Espírito de Deus, ele fez apelos de todas as maneiras e eu olhei. Quando eu olhei, ele me faz crer, se eu permitir.
E aí, quando ele me faz crer e aceita, eu entro pela porta. E quando eu entro pela porta, aí eu devo andar no Espírito, ser cheio do Espírito e orar no Espírito. Aí é uma outra fase do plano, né? Eu vou para dentro da imersão no Espírito, que é por meio do pedido desesperado pelo pão. É, foi ele lá que disse, ô Rose, tá vendo que coisa linda, mas eu vou colocar um sentimento aqui que você vai fazer. Vou fazer você me buscar. Amém. E você passou até os 18 vivendo assim, mas vamos deixar essa fase dos 18, a vida inteira ao lado dessa família testemunhando, e como é importante nós nos expormos, né? Expor a nossa vida. As pessoas precisam nos ver cantando, elas precisam nos ver orando, elas precisam nos ver com a Bíblia na mão, elas precisam nos ver ir na igreja. Isto é discipulado. E essa família fez um discipulado na infância da Rose, ficou aqui, ó, gravadinho no coração dela. Ela vai se converter e a gente daqui a pouco vai contar como é que essa conversão aconteceu. Mas antes disso, você está na sala há quanto tempo, filha? Desde o início, assim que começou, né? Tinha poucas pessoas ainda na sala. Eu lembro que quando eu entrei na sala 57, que só funcionava pelo Zoom, né? Todos os dias vinha um link diferente. É, tinha 50 pessoas assistindo. E o pastor pedindo para que a gente compartilhasse o link, fizesse uma linha de transmissão e compartilhasse com as pessoas a bênção que estava sendo. E aí a gente foi compartilhando e assistindo. E até hoje a gente sempre está assistindo, né? Sempre que pode estar aqui, presente. Deixa eu te mostrar uma coisa, Célia. Rose. Ah, ele saiu, daqui a pouco ele volta. Eu vou mostrar um adolescente adorando conosco. Acho tremendo isso. Lá no É, telefone da Célia Will. Você entrou, tinha 50. A gente ficava celebrando, Rose. Hoje nós tivemos 80, hoje tivemos 100, 500, e tem, compras um, compramos um para 1.000, não coube mais, e fomos para o YouTube. Hoje nós somos essa nação de mais de 12 mil e 13 mil famílias por dia. Por amém. dia. Deus seja Porque louvado. você que vê esse número aí, ó, 4.500, 4.400 aí no YouTube, esse número é só das pessoas que permanecem por mais tempo na reunião. Mas ao final dessa reunião, mais de 12 mil famílias adoraram conosco durante o processo. Imagina, né? Mais de É, 20 mil pessoas adorando. Deixa eu graças a mostrar esse adolescente aqui adorando com a gente. Olha que coisa linda, ó. E aí, garotão, beleza? É você que está aí no telefone da Célia Will, tá com a liguinha na mão de borracha. Isso mesmo, é você. Que legal, cara, que você está aqui, viu? Obrigado por estar aqui adorando conosco na sala. Isso é uma bênção para nós, Amém. jovens, adolescentes, crianças cheias do Espírito Santo, uma nova geração, queridos. Você que faz parte da sala tem que entender isso. Nós estamos aqui para a formação de uma nova geração. Você não pode sair daqui, porque esse movimento precisa continuar fazendo isso. E nós temos esperança que você nos ajude nisso. Viu? Fica aí, fica aí. Você vai entrar na sala, você disse que ficou encantada com o ambiente. O que foi que te chamou a atenção na sala 57, Rose? É, essa busca, né, pelo poder do Espírito Santo e também motivando as pessoas a orar mais, a buscar mais, né? Eu acho isso muito interessante. Isso é muito bom e isso nos motiva a orar mais pelas pessoas. Quando o Senhor apelava para que orássemos pelas pessoas pelo WhatsApp, gravando áudios, né? E orando também no santuário. E nós criamos grupos de WhatsApp aqui, de oração, de pais e mães que oram. O Espírito Santo colocou em meu coração o desejo de ler o livro Eventos Finais, e eu devorei esse livro como nunca tinha lido tanto. E foi muito bom para mim, me ajudou. E
durante o período que eu estava lendo, Deus colocou em meu coração o desejo de criar um grupo de mães que oram pelos filhos. E ali a gente tem visto Deus operando miraculosamente na vida desses filhos, né? E muitas mães participam desses grupos, de pais e mães também que oram. Assim como outros grupos, né, que surgiram, Essa junto foi com a uma sala. característica, né, Rose, da sala, porque ela ativa, o Espírito Santo ativa você na missão, e aí ele vai te dar um ministério, porque além desse ministério, a Rose vai desenvolver, depois de descobrir essa vida no Espírito, porque a Rose começou a entender, ele é uma pessoa, posso falar com ele, posso pedir o conselho, posso... Ele é real, o Espírito Santo não é só uma teologia, ele é real, é uma pessoa com quem eu posso andar. A Rose aprende isso, começa a pedir insistentemente o Espírito para habitar, várias vezes no mesmo dia, ou seja, a Rose está andando sobre o efeito do Espírito, porque é assim que a gente anda sobre o efeito dele. E aí, o que que o Espírito Santo faz? Ele aprofunda você, torna você semelhante a Cristo num processo de santificação, e ele vai enviar você. Quando ele envia você, ele vai te dar capacidades. Até hoje esse grupo funciona, né, Rose? Funciona, E, graças a Deus. e Só funciona tem crescido, né? só crescido, né? Se você quiser, Funciona todos os dias, né? A gente faz um momento de oração, mas é pelo WhatsApp. E no sábado e domingo é pelo Zoom, 5 horas da manhã, né? De 5 a 7 também, da manhã no sábado e no domingo. Todo sábado a gente convida um pastor diferente para pregar. E graças a Deus tem sido uma bênção. Deus tem abençoado ricamente, que legal. né? Parabéns pelo trabalho, por ter permitido que o Espírito de Deus, uma vez recebido, lhe impulsionasse. Eu trouxe um texto, inclusive tem que colocar referência, que eu não coloquei referência aqui. Eu até coloquei o título assim, ó, Relação Consciente. Está lá no link, que a ênfase de hoje do link é na vida no Espírito. Diz assim, ó, o Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento, nele implantando a natureza nova. Vê? Aquilo que eu falei aqui, de acordo com o desejo e consentimento. Essa vida no Espírito, depois que eu aceito Jesus, ela é consciente. Ela é consciente. É muito legal essa relação, que Deus nos abençoe nesse sentido de entendermos Amém. todo esse processo. Rose, além de você despertar para esse grupo que você até hoje trabalha com eles, viu? 2 anos Trabalha eu e praticamente, meu esposo, né? porque Ele com o você, grupo dos pais e a gente com o grupo de mães. Cada dia uma administradora no nosso grupo faz os momentos de oração, ali com hinos de louvor, e muitos filhos que estavam distante do caminho do Senhor têm retornado, para a glória de Deus, né? e é exatamente isso, porque, sabe, a legitimidade desse reavivamento e reforma, ele é apresentado na semelhança sua com Jesus Cristo e nesta missão extraordinária, né? Que Deus seja louvado pela sua iniciativa, filha. Mas não foi só aí que o Espírito Santo desperta você. Ele vai despertar em mais 2 áreas. Você diz que ele ajudou que vocês desenvolvessem habilidades para cuidar de pessoas em depressão e também pessoas quebrantadas, em dificuldade, porque você disse que a sala despertou em você o enorme desejo de orar com pessoas, e nessas orações com pessoas desenvolve em você ainda outras 2 características, de trabalhar com pessoas que estão enfermas. Como é que você se descobriu pelo Espírito nesse movimento? Assim, a gente vê que Deus nos colocou nesse ministério porque pessoas que estão com relacionamento destruído sempre procuram a mim e a meu esposo. O Espírito Santo conduz essas pessoas até a gente. Rose, deixa Pessoas eu com só... depressão. Rose, só um minutinho. Deixa eu te pedir Uhum. um favor. Se você puder colocar o seu telefone numa base fixa, se eu não me engano, você deve estar com ele na mão, e aí toda vez que você fala, faz assim, e a gente fica meio aí, garotinha, vai ficar ótimo assim, brigadinho.
Deus coloca pessoas na sua mão que estão, e na mão do seu esposo que estão aflitos, e vocês perceberam que o Espírito de Deus foi dando habilidade para vocês cuidarem dessas pessoas. Sim, com certeza. E a gente vê assim que pessoas com pensamento suicida, tentando, né, até tirar a sua própria vida, e Deus nos aproxima dessas pessoas, e a gente tem ajudado e tem visto assim a ação poderosa de Deus na vida delas. Elas se voltando mais para Jesus, elas sendo curada, ela se aproximando mais de Deus e a alegria de viver voltando, né, para a vida dessas pessoas. E isso tem nos deixado muito felizes. E eu acredito que esse é o ministério. É um ministério, claro que sim, porque você vai, inclusive, ganhar pessoas através desse atendimento. Pessoas que chegam para serem auxiliadas, aconselhadas nessas áreas que estão em crise, vão conhecer você e seu marido em Cristo e e esse ministério vai abrir a porta para a pregação do evangelho puramente bíblico ali, aquela transmissão da pessoa de Jesus Cristo através do conhecimento da palavra. É por isso que ele nos dá os dons, sabia, Rose? Amém. Para muitas irmãs aqui, ele pode ter dado o dom de costurar, ele pode ter dado o dom de cozinhar, ter dado o dom de aconselhar. E aí, isto precisa ir, a gente precisa ir com estas habilidades e dons para o meio da sociedade, da comunidade. As pessoas vêm porque veem benefícios, elas vêm até nós porque conhecem e sabem que tem benefícios ao nos aproximar, ao se aproximarem de nós. Poxa, eu vou aprender isso, vou aprender aquilo. Olha a Rose como aconselha, como foi bom para o meu filho, pessoas saindo da depressão, ajustando o coração, mas aí isto prepara o ambiente para a Rose ir lá e, ó, mas isso aqui é só uma pequena parte, a menos importante, a mais importante é essa. Aí a Rose apresenta Jesus na palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, né? Então, isso é assim o processo de conquista de almas, né? Rose, quando você se converteu, foi fácil quando você voltou para casa? Não, não foi fácil, porque a minha mãe me perseguiu muito. Ela não aceitava de jeito nenhum a minha transformação. Toda a minha família dizia: esses crentes fizeram uma lavagem cerebral em você. Você está ficando doida, está ficando maluca. E eu dizia: não, minha gente, foi o poder de Deus que me transformou. Eu estava perdida e agora Jesus me alcançou. Mas eles não queriam nem saber. Eles diziam que eu estava ficando louca. Minha mãe dizia: vou lhe excomungar, você abandonou o seu batismo, você está negando o batismo, só há um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Eu disse: pois é, minha mãe, mas a senhora me batizou, eu era criança, e agora eu entendo que essa igreja não é a igreja verdadeira. Eu entendi que Jesus vai voltar, que eu preciso me preparar, agora eu tenho esperança. E sei que foi uma luta. Inclusive, até no dia do meu batismo, eu nem convidei minha mãe para ir, porque eu fiquei assim, com medo que ela reagisse de uma forma, mas aí no outro dia eu fiz uma carta para ela, contando e em oração, né, pedindo ao Espírito Santo que fizesse com que ela aceitasse e nunca mais falasse nada. E foi assim que aconteceu. Eu fiz uma carta para ela, contando que tinha me batizado, que estava muito triste por ela não ter participado daquele momento tão especial na minha vida, mas que ela procurasse me aceitar, que eu amava muito ela, e que não ficasse dizendo nada que viesse me entristecer. E assim aconteceu. Minha mãe ficou tranquila, inclusive até uma vez ela foi para a missa e um padre lá celebrando a missa disse: só existe duas igrejas organizadas, é a Igreja Católica e a Igreja Adventista. Pronto, isso para ela foi
o suficiente para ela achar que ela está na igreja certa e que eu também. Você que é católico, eu sei que tem muitos católicos que adoram conosco, agora e depois, a nossa divergência, ela é doutrinária, amada, Uhum. doutrinária. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos em muitos pontos como os católicos e também cremos em pontos muito diferentemente, entende? Verdade. A nossa divergência, ela é só doutrinária. Com relação à salvação, nós não entramos neste mérito, Pois é. porque Deus, sabe como é que Deus julga a gente nesse estágio que estamos agora, nesse momento, nesse recorte do juízo? O Senhor Uhum. Deus julga cada um de nós de acordo com a luz que tem, como Sim. você processa essa luz. Pois é. Então, não estou dizendo aqui que o católico, porque é católico, é perdido. Não, Não, a de gente jeito não está nenhum. dizendo isso. E Eu não não vamos dizer entendo isso, assim. não vamos dizer isso a respeito de nenhuma fé. Até porque dentro da igreja adventista tem gente que está perdida também. A gente só não sabe quem é. Eu é que Uhum. eu é que fico avaliando a mim mesmo para saber se eu estou salvo em Cristo ou estou perdido. O restante, amigo, cada um vai ter que cuidar da sua própria consciência. Eu não Com estou certeza. aqui, ninguém está para julgar ninguém. Mas quando você nos ouve falando sobre a certeza de uma igreja e etc., aí eu vou te dar um conselho. Você de qualquer denominação que está adorando conosco, pegue a Bíblia. Ore ao Espírito Santo que mandou escrever a Bíblia, ele é o autor da Bíblia, e diga, Senhor, esclarece para mim as dúvidas que eu estou tendo. Eu estou frequentando aqui essa sala, tem umas coisas que eles dizem que eu não pratico, que minha igreja faz diferente. Por exemplo, o sábado, a alimentação, a maneira como nós cremos na volta de Jesus, na imortalidade da alma, hoje exatamente dia de finados. Então, você que crê diferente essas coisas, mergulhe na Bíblia. E se você não entender, procure um adventista para te ensinar. E agora, é claro que nós adventistas temos a Bíblia como nossa única regra de fé. Se você partir deste ponto em que a Bíblia é sua única regra de fé, então você vai compreender da maneira como nós compreendemos. Para a gente Uhum. deixar claro, né, Rose? Com Porque tem certeza. tanta gente que adora conosco aqui, a gente fica tão feliz quando eles vêm para cá e adoram, Amém. né? Rose, mas você tinha um cunhado que, né, nesse mesmo período aí, quando você se converte, ele te chamava para sair e beber, minha filha. Como era isso? Misericórdia. Ele me chamou, vamos ali. Aí, quando eu era em um bar, aí, vamos tomar uma cervejinha? Você tá é louca? Não sei o quê. Só assim, eu disse, não, hoje a minha vida é diferente. Eu não aceito mais esse tipo de coisa. Não quero mais nem saber, nem de bebida, nem de festas, porque minha família gosta muito de festa, muito, muito mesmo. Não pode ver uma lata bater, né? Que estão lá atrás. Mas aí eles começaram a me respeitar, né? A respeitar o meu posicionamento, a minha decisão. E eu comecei a testemunhar e eles nunca mais pegaram no meu pé. E hoje eu convido minha mãe para ir à igreja, ela já foi para congressos do Ministério da Mulher comigo. Meu irmão também já foi para um acampal em Itabuna, a primeira acampal que o pastor Bulhon fez. Já tive a oportunidade de pregar o evangelho para ele, né, eu e meu esposo, em um momento que ele estava passando por uma crise depressiva. E eu sei que Deus está trabalhando, né? Deus está trabalhando. E bom, amigo, você que está adorando conosco aqui, não se iluda. Esta mesma mensagem que deve atrair, não é aqui o que a gente diz, ó, missão atrativa, esta mesma mensagem é refratária. Ela também espere pessoas, pela natureza da própria mensagem. Não é porque nós somos brutos, ignorantes ao pregar, é porque a mensagem ela é muito distinta. E aí, muita gente que bate nesta verdade para conhecê-la vai assimilar, outros vão rejeitar. Assim como Jesus, né? Jesus um dia fez um sermão dizendo assim, ó, eu e o Pai somos um. Restaram apenas os 12 com ele ali.
o restante foi embora, porque a mensagem era muito distintiva. Eu e o Pai somos um. E aí ele olhou para os discípulos assim: vocês também vão me abandonar? Então, essa mesma mensagem, pregada docemente, com amor, com carinho, cheio do Espírito, ela vai atrair e também vai provocar o afastamento, porque as pessoas terão que decidir se aceitam ou se não aceitam essa mensagem. Verdade. Não é pela maneira que pregamos, é a natureza da mensagem que nós pregamos. Ela provoca esses dois movimentos. Então, eu quero dizer para você que não é fácil aceitar Jesus. É muito difícil, porque as dificuldades vêm. Mas olha para mim aqui. Na mesma dificuldade que é, porque a gente vai se colocar na contramão do mundo, o Senhor tem um poder que Ele dá para a gente, que é estas dificuldades serão todas vencidas caso haja persistência na fé. Deus nunca nos deixa só, nunca. Então, aquilo que é difícil pode ser superado pelo poder de Deus. Olha só, Amém. 18 anos de idade, tendo que olhar para a mãe e dizer assim: eu lhe excomungo, tu vai embora daqui, tu tá negando a 18 anos de idade, irmão, na roça, sem experiência. É difícil enfrentar a família, né? Com certeza. Difícil. Parabéns, viu? Parabéns pela sua força e talvez alguém aqui esteja passando por isso, que você seja fortalecido na sua luta, viu? O Espírito de Deus está aí para revelar Jesus para você e lhe dar, ó, a força para enfrentar essas batalhas. Você morava na Bahia, né? Hoje você mora em Juazeiro, mas você morava na Bahia. Não, sempre morei aqui em Juazeiro. É? Eu Ah, sou de É Juazeiro da Juazeiro Bahia. é Juazeiro da Bahia, tá? Entendi. É. Muito bem. Uhum. E aí, pastor Assad Bechara, o senhor lembra desse título aqui, ó? A vitória da fé na conquista da cruz? O senhor fez um congresso, pastor. É mesmo, é? O senhor fez um congresso, pastor, lá em Vitória da Conquista. Por isso o título, a vitória da fé na conquista da cruz. Por isso o título. E aí, nessa luta da, da Rosemara. da Rose, eu Rose- assumi o nome. Nessa luta da Rose, a mãe, depois que o papai dela faleceu, acho que ficou sensibilizada e permitiu que ela fosse até este congresso, essa festa que estava tendo aí, em que o senhor era orador. E aí ela sai com aquela ausência que o Espírito de Deus já tinha colocado no coração dela, e ela diz assim: pastor, eu entrei naquele. Conta você, como é que foi, Rose, que você chegou naquele congresso? Foi assim, eu entrei naquele congresso de um jeito e saí de outro, né? Cada dia, desde a sexta-feira, né, que iniciou, no sábado pela manhã, à tarde e no domingo, que foi o encerramento, Deus já tinha me transformado completamente. Cada mensagem apresentada pelo pastor, cheia do poder do Espírito Santo, foi transformando a minha vida. Teve momentos que eu disse assim ao pessoal que me levou, né? Ai, se Jesus voltasse agora seria tão bom, que eu não precisava mais voltar em Juazeiro. Eu disse, eu já estava salva. Aí as meninas, mas nós temos agora que enfrentar, que ir. Mas foi uma bênção, pastor. Com certeza foi uma bênção. O senhor foi usado por Deus e tem 42 anos esse congresso. E desde lá até aqui, nunca olhei para trás. Amém. Deus fez esse milagre em minha vida e passei por muitos desafios, muitas provações, mas nunca tive crise espiritual. Nunca fiquei desejando, ai, estou com crise espiritual, não consigo mais ir nem na igreja. Quanto mais eu passo por provas, mais eu me aproximo de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. E você foi esse instrumento nas mãos de Deus para transformar a minha vida, o Espírito Santo, né? Que presente maravilhoso.
que eu não mereço receber. Eu não me lembrava mais. Eu só me lembro que lá em Vitória da Conquista estava muito frio. Muito frio, muito frio. E lá também encontrei o pastor Edson de Oliveira Pinto, que é um astro de Deus, uma bênção de Deus do seu ministério. E eu quero agradecer a você esse presente trazido pelo pastor Wagner, que mediou esse encontro, pastor. Que coisa maravilhosa a gente fazer um retrospecto e ver quanto Deus atuou sem a gente se lembrar, sem a gente se recordar. E me faz pensar que lá no céu nós vamos ter muita surpresa. E hoje foi Amém. muito bom. Foi muito bom. Muito obrigado. Que coisa linda. Que momento. Parece que a palavra que a gente falou há décadas desapareceu, mas o poder de Deus ressuscita. No dia de Amém. dados, ressuscita essas boas e lindas histórias do o poder transformador de Deus. Ela estava morta, né, pastor? No sentido do desejo de ter mais e reviveu. Naquele dia, uma pessoa nasce no reino de Deus, porque ela volta convertida. O batismo agora seria só uma consequência do que o Espírito de Deus já havia feito no coração dela. E foi o que aconteceu há 42 anos. E o Amém. trabalho, e o trabalho que esta mulher faz hoje. Deus Amém. multiplica, Deus multiplica as nossas gotas em reservatórios imensos da chuva celestial. Que coisa maravilhosa o trabalho que você realiza hoje. O Senhor esteja contigo, Amém. ilumine junto com seu esposo e a sua família. Obrigado, Amém. Pastor Wagner. Que lindo momento que nós estamos passando. Pastor, sabe como é que eu vejo isso aqui, pastor? Eu me arrepio inteiro, sabe por quê? Ninguém vai entrar no céu sozinho, pastor. Ninguém. Todos que entrarão no céu terão sido missionários, terão ganhado pessoas para Jesus. Eu vejo assim, pastor, essa cena aqui, ó. Entre o senhor e a irmã Rose, há uma corda grossa que os liga, que foi através do senhor, né? Veja que Deus prepara tudo, né? É um processo. Ela primeiro é impactada pelo testemunho de uma família, essa família traz a irmã Rose para o presencial, leva para a igreja, esta igreja que o senhor representava naquele momento no congresso chega no coração, ela se converte e é devolvida para o corpo novamente. E aí vai viver 42 anos nesse corpo aí, junto com o marido, que já se posicionou. Daqui a pouco nós vamos conhecê-lo ali um pouquinho. Mas eu vejo assim, pastor Bechara, esta união entre o senhor e a Rose é uma grossa corda que ela vai vincular isto ao senhor o resto da vida. Porque foi o senhor que abriu a palavra no momento da conversão dela. Agora Amém. veja, tem 42 anos que eles são ativos na igreja. Imagina, pastor, todas as pessoas que ela já influenciou para o reino de Deus, que ela ganhou para o reino de Deus, e todas as pessoas que ela ganhou, que ganham pessoas, estavam ligadas ao Senhor por teias mais fininhas. Verdade. Porque, na verdade, quem se converte pela Rose, a referência não é o Senhor, é a Rose. Mas o Senhor está envolvido nisso. Agora, Com só daqui, certeza. pastor Bechara, só daqui, só dela, imagina quantas pessoas estarão no céu por sua influência. Amém. E pela sua, querido. E por todos nós, pastor, porque a vida cristã só tem sentido assim, pastor. É verdade. A vida cristã só tem sentido assim. A gente não pode reduzir nossa vida cristã a ir para a igreja e voltar, ir para a igreja e voltar, ir para a igreja e voltar, pastor. Isso não pode ser assim. Essas conexões, Raquel pregou aqui para a gente, essas conexões é que são extraordinárias. Agora, pastor, ela é uma das que o senhor está hoje, depois de quantos anos, vendo o fruto do seu trabalho. Imagina quantos saíram daquele congresso convertidos naquele dia. Pastor, o céu vai ser um negócio extraordinário, amigo. Amém, amém. Vai ser tremendo isso. Como é que é o nome desse servo de Deus? Afonso, né? É É o Afonso. Afonso. Oi, Afonso, bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor, tudo bom?
Ó, alegria em conhecê-lo, viu? Deus te abençoe ricamente. Obrigado por Já ter. teve uma vez com a gente aqui, né, no grupo dos pais, né? Uma certa vez que até faltou energia no dia, né? Foi uma Pois vigília que é, foi aquela. rapaz, e acabou que não deu, né, para a gente trabalhar com vocês aí no grupo. Mas Mas bora, interessante, viu, pastor? O interessante é porque eu também sou filho de católicos, né? Praticante. Eu sou praticamente filho de uma freira, né? Minha mãe ia ser freira e ela acabou casando com meu pai e aí desistiu, né, dessa carreira, mas vivia uma vida de evangelismo, né, dentro da Igreja Católica, né? E o interessante é que dentro da mensagem adventista, a gente sempre é influenciado por famílias, né? Como o senhor disse aí, as famílias não têm medo de se expor. Eu já fui influenciado por outra família, né? Então, outra família também que tinha esse mesmo costume do culto diário, qual a importância, né, desse altar da família, né? E as coisas que eu conhecia da igreja adventista era Arautos do Rei, né? Pastor Achado Bechara, olha ele aí de novo, viu? Interessante, né? E Ellen White, né? Eu conhecia essas três figuras assim bem interessantes dentro do meio adventista. sem, Eu não conhecia. sem ser adventista, o senhor já conhecia Arautos do Rei, Assad Bechar e Ellen É, White. porque sempre o pessoal adventista falava do pastor Achado Bechara, né? E do Arautos do Rei, porque a gente ouvia, né? Ali quando eu ia a amizade com os cultos. Então foi bem interessante, né? E sempre falavam do pastor Achado Bechara. Eu achava esse nome bem interessante, né? E até imaginava como era a vida do pastor Achado Bechara de lá do Oriente, né? Para ter essa vida transformada pelo poder de Deus, né? E o desafio, né, que ele tem de evangelizar esse tipo de pessoas, né, e atingindo assim os corações de outras pessoas, como da minha esposa, né? Então, para Deus te abençoe, viu, pastor? Foi uma alegria a gente ter você aqui Sabe? conosco. Deus te abençoe. Eu posso dizer aquela frase que eu estou aprendendo? Claro que sim, pastor. Que delícia. Eu amo vocês. Amém. Amém. Fiz vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio em Deus muito mais porque vocês existem. Um abraço, um beijo e a graça do Senhor esteja Amém. com todos Amém. vocês e com toda a sala 57. Amém. 57 toneladas de Toneladas de bênção. bênçãos. Estou aprendendo essa aí, pastor, com o senhor. A gente ensina umas para o senhor e o senhor ensina outras para a gente. Já estou aprendendo essa, irmão. 57 toneladas de bênção para você. Já virou, pastor Esmeraldo, já é nossa, nós nos apropriamos dela para a gente. Que bênção. Pastor Bechara, a gente está sentindo falta de uma vozinha doce. Tá aqui, Cadê, tá pastor? aqui, tá aqui. Ela Cadê ela, pastor? tá Cadê? aqui. Aí está ela aí do lado, pastor. Bom dia, irmã Nájila, tudo bem? Dia, gente fina, gente de Deus, bom dia. Estão aqui no meu. Bom dia. Amém, amém. A senhora tem que aparecer também, porque é tudo misturado, aí a gente não consegue ver um sem o outro, não, viu? É uma bênção. Maravilha. A gente podia armar umas barracas aqui, né? E ficar por aqui, como é que é? Umas tendas, e já ficarmos por aqui, né? Igual você saiu do congresso aquele dia, Rose. Já Jesus podia voltar hoje, né? Que a gente não precisava voltar para Juazeiro, né, mano? Com certeza. Ele podia voltar agora, que a gente não precisava fazer nada que está programado no dia de hoje, senão ir para o céu, meu amigo. Vamos embora, né? Coisa boa. Pois é. Deixa eu chamar o pastor Esmeraldo aqui para ele orar por nós, pastor. Pode ser? Pastorzão, bom, né? Isso aí, pastor, é uma benção, hein? É bom estarmos aqui, mas a vida continua, né? No final da festa ficam os guardanapos, os copinhos no chão e alguém tem que limpar, né? Cabe a nós agora sair e desaguar, compartilhar, né, desta bênção e disso que tem feito tão bem para nós e que com certeza vai fazer bem para tanta gente. Que o Amém. Espírito Santo Pastor, hoje possa abrir os nossos olhos, nós possamos enxergar as oportunidades que ele vai nos dar. a irmã Thalita, que ela é anciã lá da igreja do NASP Hortolândia, já testemunhou conosco, é oradora da sala. Ela disse, pastor Bechara marcou profundamente a minha adolescência e juventude. Ele não tem noção da influência dele. Um casal de Deus.
Que coisa. Se Só eu tem abrir aqui, meu amigo, pode ter certeza, vai pipocar gente de todo lado aí pela bênção que esse casal representa para nós, glória a né? Deus. De vez em quando tem um outro que levanta a mãozinha aí, eu fico pensando, nossa, né? O que que tem por trás ali, né, meu pastor? Verdade. Eita, glória a Deus, hein? Ó, eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz, vocês são a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque vocês existem. Amanhã a gente encerra essa primeira série deste casal. Segunda, a irmã Nájila vai pregar sobre família para a gente. E domingo nós temos o pastor Ranieri trazendo a mensagem para a gente. Nós vamos soltar a imagenzinha para todos divulgarem no domingo para estarmos juntos aqui. E depois vamos combinar as próximas temporadas, hein, pastor É Assad? certeza, meu amigo, certeza. O Rose e Afonso, muito obrigado pelo testemunho, que Deus abençoe a vida de vocês e o Amém. dia de vocês também, tá bom? Foi um prazer participar e poder falar com o pastor Assad Bechara. Foi muito bom. Deus seja Prazer. louvado por essa oportunidade. Um Louvado abraço aí, seja o Senhor. Que Estou. bom, né? Esse reencontro Pastor, aqui, marcas da eternidade, hein? Que maravilha. Sim, meu pastor. tem um pensamento que a gente podia mandar. Eu acho que o pastor Esmeraldo vai colocar aí nos grupos um pensamento, um quadro de conforto, falando que na ressurreição vai brilhar de novo a esperança e a vida. Não sei, pastor, se podia mostrar aquele quadrinho ou deixa para. É que hoje é o dia que o pessoal está precisando recordar que existe uma vida através da ressurreição. O senhor coloca aí ou o senhor manda para eu colocar, meu pastor? Eu vou colocar aqui já e agora. Sabe que o nosso Zoom, ele é assim, extremamente cheio, né? Mas ele está aí no Zoom do pastor Wagner também. Aqui está, ó. Tá vendo? Tá aparecendo aí? Tá, que a lágrima de saudade seja o orvalho refulgente na manhã da ressurreição. Maravilha. Inclusive, já disparamos, viu, pastor Assad? Já disparamos, a Iclei já está colocando aí, a Miriam e tantos outros aí, a Val já está com ele aí, eu já mandei para a minha lista de transmissão e está indo aí para tudo que é lado, ó. Aqui, ó. E a lágrima de saudade seja o orvalho refulgente na manhã da ressurreição. Amém, Senhor. Amém. Pastor, o senhor pode orar então conosco, por favor? Oremos, Senhor Deus, Pai maravilhoso, muito obrigado pelas bênçãos, pelas toneladas de bênçãos que recebemos nesta manhã. Amém. Como o Senhor é bom. Muito obrigado. Como o Senhor tem influenciado pessoas e como o Senhor tem usado pessoas para influenciar outras pessoas. Hoje ouvimos o testemunho da Rose, do Afonso, a influência grandiosa do pastor Assad Bechara e da irmã Nájila, e tantos outros que hoje participaram aqui. Agradecemos por todos que vieram, estas janelinhas todas em cujo coração o Senhor se encontra e conhece os detalhes da vida. Aqueles que virão depois, que muitos, milhares e milhares de pessoas possam ter acesso a esta mensagem de consolo. Hoje é um dia de recordação. Hoje muitas pessoas estão com o coração apertado, enlutadas, entristecidas, que o Espírito Santo de Deus possa consolar, confortar e possa renovar a esperança na breve volta do nosso Senhor Jesus. Quando nos encontrarmos com a vida eterna e quando receberemos a transformação e a vida eterna. Nós sairemos agora para atividades que sejamos instrumentos poderosos em tuas mãos, desaguando e influenciando pessoas. Permaneça com todos nós hoje, que seja um dia abençoado e que nós façamos pelo Espírito Santo fazer valer a pena. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus, ainda em tua presença, colocar a Cirlei, nos recebeu agora recente, nesse final de semana,
lá no Espírito Santo. Ela está lutando com o irmão dela em uma situação muito grave no hospital, já há muito tempo. E ela escreveu aqui: pastor, ore por nós, estamos perdendo o meu irmão e ela está indo para o hospital agora, Deus. Fortalece a Cirlei e toda a família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Pastor Assad, irmã Nájila, muito obrigado. Pastor Esmeraldo, muito obrigado por tudo, viu? Deus abençoe vocês. Amém. Igualmente, queridos, de todo o coração. Estaremos juntos amanhã, com a graça de Deus. Obrigado, meu pastor. Deus te abençoe, amém. Querido, vamos para a luta agora? Recebemos o Espírito Santo, pedimos a bênção, agora estamos cheios, a promessa, pediu, recebe, agora a gente vai desaguar. Desaguar é o único ministério da Sala 57. Por quê? Nós não queremos em nenhum momento que a Sala 57 entre em contraposição com o campo local, com a igreja local. A sala é um braço de apoio para esta área de comunhão e missão, em que você vai daqui para a sua vida pessoal, conectar-se com pessoas e vai para dentro da sua comunidade de crentes. Aí na igreja onde você frequenta, o pastor foi designado por Deus para liderar esse rebanho, os anciãos eleitos pela igreja, os líderes eleitos pela igreja. É nesta igreja que você deve desaguar com os irmãos e fora, promovendo a missão no bairro, na cidade onde esta igreja está implantada. Então, a Sala 57 traz você aqui, aprofunda a sua caminhada, te ensina esse ministério prático do Espírito Santo através desse pedido constante e te envia para dentro da sua comunidade e para fora dela para ser uma bênção. Por isso, nosso ministério central e único na sala é desaguar. Enchi, a bênção só vem quando eu me conecto com pessoas. Que seu dia hoje seja uma bênção e que amanhã nos encontremos aqui novamente para acordar o sol, né? Jesus todo dia acordava o sol. Por isso ele diz, aqueles que me buscam de madrugada vão me encontrar, né? Não que buscar em outro momento não o encontremos, mas ele diz, ó, na madrugada, mais calmo, mais tranquilo, é bom para a gente conversar. Entende essa ideia linda do Senhor, dessa hora maravilhosa aqui. Falando em bênção, nós vamos agora provocar a cura no coração de algumas pessoas, que o Bom Dia com Alegria é uma cura para as pessoas que estão tristes, né? Elas veem a manifestação do amor de Deus, um barulho que é santo, viu? Esse barulho aqui é do Papai do Céu, viu? Eu acho que eu ouvi um Bom Dia com Alegria, eu acho. Bom dia, Patrícia. Helena Rodrigues. Bom dia, bom dia. Nós te amamos. Bom dia com alegria. Bom dia, Maria. Bom dia, Margarida. Bom dia com amor e alegria. A transmissão do YouTube. Dia de dizer tchau. Bom dia, Tchau. Compartilha o link. Compartilha o link. E a sua lista de transmissão. Os beijos pra vocês, tudinho. Um abraço.